Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E o bate-papo hoje é com a doutora Thaís Vieira, cardiologista, e vamos falar sobre a campanha Setembro Vermelho. Vocês também terão uma dica de saúde, fiquem conosco. Doutora Thaís, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Eu que agradeço o convite, honrada, ainda por cima para falar sobre um mês que foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, objetivando isso, a prevenção das doenças cardiovasculares. Exatamente, como eu disse no início, doutora, é a campanha Setembro Vermelho. Explica pra gente um pouquinho sobre essa campanha, qual o propósito dela, se é Brasil, é mundo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia advogou o setembro como mês de prevenção e de conscientização, de divulgação das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as que mais assolam o Brasil e o mundo. As expectativas do cardiômetro, que mede a quantidade de mortes por doenças cardiovasculares, hoje gira em torno de 400 mil mortes anuais. É uma epidemia, né, disfarçada, infelizmente é o que nós vemos hoje em dia. As doenças cardiovasculares, elas são compostas principalmente pelo infarto do miocárdio e pelo acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame cerebral, né, que pode não só levar à morte, como à morbidade. Como assim? Pacientes ficam incapacitados. Pacientes que têm um AVC ficam com o lado paralisado, muitas das vezes sem conseguir falar, sem conseguir exercer suas atividades laborativas e nem mesmo suas atividades diárias. Daí a importância dessa conscientização, de levar para vocês a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. Doutora, é um mês que geralmente se fala mais, se leva mais para a mídia, fazem campanhas em clínicas, é um mês bem mais ativo, né, para falar sobre as doenças cardiovasculares. É um mês em que a Sociedade Brasileira de Cardiologia convoca, né, toda a classe de cardiologistas para estar aqui junto a vocês na imprensa, em campanhas em escolas, em instituições onde essa presença do cardiologista seja importante para levar de que maneira nós podemos prevenir, de que maneira a gente pode evitar que uma doença cardiovascular possa ceifar sua vida ou lhe trazer tanto sofrimento a você ou a sua família. E doutora, é interessante porque às vezes, uma vez eu conversando com a senhora, inclusive, a gente falou sobre os sintomas sutis, porque as pessoas imaginam que para ter um problema cardiovascular é uma dor muito forte, é algo que se relaciona ao coração. E para alertar quem nos assiste, quais são os sinais de que, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso visitar o médico? Eu sei que é importante que a senhora já reforce que a visita ela deve ser anual, independente de sintomas, fala isso. Mas assim, quais são os sintomas que ligam o sinal de alerta? Olha, a primeira coisa que é importante falar, que você pontuou logo no começo, é que as doenças cardiovasculares, muitas das vezes, são assintomáticas. Pelo fato de você não sentir nada, não significa que você não tenha uma cardiopatia. E até uma cardiopatia grave. Quantas vezes a gente vê morte súbita? Hoje em dia, cada vez pacientes mais jovens, mulheres, entendeu? Tendo morte súbita. Então, as doenças, elas podem ser assintomáticas e são, na maioria das vezes. Alguns sintomas de alerta para que vocês possam suspeitar de que possa ser do coração. Por exemplo, um mal-estar no peito, em aperto, que vai para as costas, que vai para os braços, que vai para as mandíbulas. Eu tenho pacientes que dizem, doutora, eu estou com dor aqui na mandíbula, já fui até para o dentista. E eu não tenho nada nos dentes. E ele estava infartando. É mesmo, doutor? Com certeza. Outra coisa, dor na região do estômago. Nossa, eu tenho um filho de uma paciente minha que era estudante de enfermagem, 26 anos. Teve uma dor na região do estômago, fez 2 endoscopias normais, 2 dias depois morreu de infarto. Então, esses sintomas que eu acabei de falar,
Então, no momento do infarto, uma sudorese franca, palidez, náuseas. Então, esses são sintomas clássicos de infarto. Você que é mulher, os sintomas podem ser atípicos. Então, isso dificulta ainda mais o diagnóstico. Sim. Então, a mulher, muitas vezes, ela sente um cansaço, né, que não consegue desempenhar aquelas atividades que ela estava desempenhando no dia a dia. Geralmente, uma dor também nessa região do estômago. E, muitas vezes, a mortalidade em mulher está aumentando tanto porque ela própria não valoriza suas queixas e quando vai à urgência, muitas das vezes as queixas também não são valorizadas. São ditas como, popularmente chamando, um piti nervoso, que é ansiedade e deixa de investigar porque a gente sabe que infarto é uma emergência, né? Você precisa chegar na urgência até 3 horas e meia para que não haja morte do músculo cardíaco. Entendeu? Então, é preciso que você valorize o que sente e que vá na urgência ou procure seu cardiologista, porque é melhor você ir e não ter nada do que ficar em casa e retardar esse diagnóstico cujo momento de ser dado é tão importante. Verdade. Por exemplo, pacientes que são hipertensos às vezes de longa data. O primeiro sintoma, eu ainda pego hoje em dia, é um AVC. Faz um pico de pressão, uma pressão sobe muito e aí paralisa um lado, fica sem falar, né? Ou coisas mais sérias, porque a pressão alta pode levar ao AVC isquêmico ou o AVC hemorrágico, com sangramento no cérebro. Mas se você tem uma tontura, se você tem uma dor de cabeça, que às vezes você atribui ao estresse, atribui a outras causas, não deixe de verificar sua pressão, porque pode ser dela elevada que está advindo esses sintomas. Né? Uma dormência, o braço um pouco mais dormente, um formigamento nas mãos. Então valorize o que sente, mesmo que sejam sintomas leves. Verdade. Né? Então, às vezes, você tem uma palpitação. Eu estou ansiosa, com problema, com estresse, que o estresse hoje em dia, né, é o que está assolando a humanidade como um todo, estresse, depressão, que é um fator de risco cardiovascular. Sim. Entendeu? Inclusive, existe a síndrome do coração partido. Se chama síndrome de Takotsubo. A pessoa tem um estresse muito grande e aí ela infarta com as coronárias completamente normais. Você faz o cateterismo, não tem uma obstrução. Foi o estresse que levou ao infarto, entre aspas, porque não tem obstrução. E que pode levar a risco de morte também. Né? Então, você tem palpitações, você tem tontura, desmaiou, pode ser uma arritmia, né? E que você precise dar o diagnóstico. Muitas das vezes, até procedimentos cirúrgicos são feitos. Né? Quantas vezes a gente liga a televisão e vê um jogador que desmaia lá, muitas vezes morre, muitas vezes é ressuscitado ou não. Então, tem que valorizar, tem que buscar periodicamente, pelo menos uma vez por ano, como você bem falou. Se você não tem nenhuma cardiopatia, você ir ao seu cardiologista, ele faz sua avaliação, estratifica o risco de você vir a ter uma doença cardiovascular. Sim. Se você tem um risco baixo, moderado, alto, e a partir daí institui uma avaliação laboratorial, avaliação através de métodos de imagem. Hoje a gente tem no nosso estado um arsenal suficiente para dar um diagnóstico, para ter um tratamento efetivo. Não é uma coisa, antigamente a gente via, as pessoas precisavam ir para outro estado, mas aqui a gente tem. Mas você precisa ser proativo na busca das patologias cardiovasculares. E de fato, doutora, é a preocupação que eu trago, inclusive, para quem sofre com enxaqueca, como eu sofri por muitos anos e ao longo da vida imaginei que eu tinha enxaqueca, né? E alguns anos atrás a dor da enxaqueca, ela não era mais a mesma dor, e o remédio que eu já vinha tomando, passei por um neurologista, ele já não fazia mais efeito.
Então, a doutora, que, como eu falei para ela, que ela me atendeu inclusive, a partir do momento, e eu descobri que a pressão estava alta no momento em que eu não senti nada. Imagina. Pressão 18 por alguma coisa, e naquele momento não havia dor nenhuma, não havia mal-estar, e ela estava alta. E aí é bom a gente prestar atenção nisso, porque assim, passa a vida longa, é uma enxaqueca. Exatamente. Eu vou continuar tratando, e a pressão está subindo e a gente não sabe. Exatamente. E é muito importante esse alerta. Doutora, tem uma preocupação que é porque cada vez mais jovens, e aí eu trago para essa rotina da vida, na minha idade, que é que eu não conto, mas assim, parece que as coisas não eram com tanta pressa para ontem, hoje é muita competição, é tudo com muita pressa. Será que é isso que também, como a senhora falou, olha, Daiana, um estresse muito alto, assim, muito grande, pode fazer com que a pessoa infarte? Será que é isso que está levando? Porque cada dia mais, antigamente eram mais idosos, né? Era pessoas mais velhas, agora 18, 15, 20, 25 anos. No seu dia a dia, que a senhora também tem muito tempo de consultório aí, o que a senhora avalia? O que está acontecendo? Isso é muito importante. Antigamente, só nossos avós que infartavam e morriam. Hoje a gente vê 26, 33. Você nem acredita que morreu de coração, morreu de infarto, morreu por uma arritmia. AVC, pacientes jovens com AVC. Sim. Então, na verdade, é um somatório de todos esses fatores. Hoje, infelizmente, desde as nossas crianças até os nossos adolescentes, eles estão submetidos a uma carga de estresse muito grande, né? De estresse por cobrança, né? De desempenho para todos, com graus variados a depender da idade. Os hábitos de vida dos nossos avós eram completamente diferentes dos de hoje. Infelizmente, eu estava até lendo uma publicação que saiu recentemente, os nossos adolescentes, vamos dizer assim, de 20 e poucos anos, que eram mais jovens na época da pandemia, eles aprenderam, começaram a assimilar de que ficar dentro de casa, ali naquele computador, sozinho, eles não socializam mais, não fazem atividade física, cada vez mais sedentários, cada vez mais sob estresse, cada vez mais bebendo mais, fumando. Hoje, jovens, vape. Vape é um cigarro eletrônico que é pior do que o cigarro convencional. Por quê? Porque, infelizmente, a indústria, ela faz de uma maneira que pareça ser uma coisa inofensiva. Aquele cheirinho gostoso e que você vai fumando. Antigamente você fumava um cigarro, só 3 horas depois você fumava outro. Aquele vape vai ali, o dia todo. E isso está destruindo os pulmões dos jovens, trazendo doenças cardiovasculares. Então, sedentarismo, hábitos de alimentação inadequados, estresse, o cigarro, aí vem a carga genética, que é importante, né? Carga genética, que é importante. E nas mulheres, que a gente está vendo um aumento de 30% nas doenças cardiovasculares nas mulheres. Porque fatores de risco que anteriormente a gente não correlacionava com o coração, como, por exemplo, menopausa. Menopausa, quanto mais precoce, mais traz risco cardiovascular. É mesmo, doutora, eu não sabia disso. Pois é, porque os estrógenos, eles protegem o nosso coração. Eles são vasodilatadores, eles dilatam as artérias. Então, quando você entra na menopausa, você perde essa proteção, então você fica mais vulnerável. Então, quando você entra na menopausa, é o risco aumentado. Se você tem síndrome dos ovários policísticos, nunca, como é que você imaginar que um cisto nos ovários poderia levar a doença cardiovascular? As pesquisas mostram, tem relação. Entendeu? Então, mulheres que... Depressão também um outro fator de risco, que mulher, infelizmente, é muito mais acometida, mas que confere risco cardiovascular. Né? Então, fatores ginecológicos que anteriormente não se correlacionavam com as cardiopatias, hoje sabe-se que são realmente fatores de risco para as mulheres. Né? Então, e as mulheres, além de terem aqueles fatores de risco tradicionais, colesterol, cigarro, pressão alta, história familiar, ainda tem esses outros fatores que se somam
mulheres que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, que são doenças reumatológicas, têm relação com o coração. Né? Então, e além de tudo isso, os sintomas nas mulheres são atípicos. Aquela coisa do cansaço, do mal-estar indefinido e do estômago que não está bem e que você retarda, atrasa o diagnóstico. Né? Então, todos esses pontos são importantes de serem levados em consideração para que você possa estratificar o risco do ser humano como um todo para prevenir que ele venha a ter um evento cardiovascular. Doutora, tem uma dúvida que eu sei que é frequente entre as pessoas entre o AVC e o infarto. Vamos para o breve intervalo. Já já voltamos para esclarecer essa dúvida. Sim. Estamos de volta com o Saúde Ativa. O nosso bate-papo hoje é com a cardiologista a doutora Thaís Vieira. Estamos falando sobre a campanha Setembro Vermelho. E, doutora, eu encerrei o primeiro bloco falando sobre essa diferença entre infarto e AVC, que de fato é confusa às vezes para as pessoas e elas levam o infarto a praticamente a morte e o AVC geralmente foi AVC porque tem um lado paralisado. Explica para a gente, assim, para o leigo, né, que somos nós, para entendermos melhor. Claro. Então, o infarto do miocárdio é uma obstrução, na maioria das vezes, uma placa de ateroma, uma placa de gordura, entendeu? Que obstrui as coronárias, né, que são as artérias do coração, e que com essa obstrução, aquela região do coração, ela morre, entendeu? Por quê? Porque o coração é um músculo que precisa de sangue. Se obstrui, se acontece a obstrução, aquela região ela morre. Quando você tem os sintomas que chega até 3 horas e meia no hospital, tem chance de abrir e recuperar. Quando demora muito a chegar, a chance de perder aquela região do coração, e isso traz complicações, como por exemplo, como o coração passa a crescer, porque aquela região morta, ela se dilata, o paciente entra em insuficiência cardíaca, é uma das complicações. Mas o infarto acontece por obstrução nas coronárias, principalmente porque existe um outro tipo de infarto que é por estreitamento, por vasoespasmo. O AVC, que é o derrame cerebral, é essa mesma obstrução, só que no cérebro, entendeu? Aí vem o AVC isquêmico, que é esse que obstrui, acontece a obstrução nas artérias cerebrais, e aquele lado em qual artéria foi obstruída paralisa o lado contrário, ou paralisa o lado, ou a pessoa fica sem conseguir enxergar, sem conseguir falar, e aí vem várias complicações. E também pode ser o AVC hemorrágico, ou derrame hemorrágico, onde ou um pico de pressão alta, muito alta, faz sangrar as artérias do coração ou do cérebro, ou, por exemplo, rompeu um aneurisma no cérebro. O que é um aneurisma? A artéria ela é dilatada, né, de nascença, muitas das vezes, e na hora que ela rompe, pode não dar sintomas também, e quando rompe, pode dar um AVC hemorrágico. É uma das causas. Então, infarto do miocárdio, obstrução nas artérias do coração. AVC ou derrame isquêmico ou hemorrágico no cérebro. Tanto o AVC pode levar à morte, como a incapacidade, como o infarto também pode levar à morte ou à incapacidade. Como assim a incapacidade? Como eu falei, o paciente fica com insuficiência cardíaca, cansando, não consegue desempenhar suas atividades do dia a dia, né? Às vezes precisa até de oxigênio domiciliar, entre outros tratamentos. Então, são ambas as patologias que são as campeãs de morte no Brasil e no mundo. Doutora, eu quero falar sobre medicamentos, mas antes, até reforçar uma coisa. Uma vez a senhora me falou sobre essa questão do negligenciar. Eu acho que a gente é importante focar nisso. Sintomas rotineiros. Isso a gente avalia também para os jovens, né? Sim. Na questão de negligenciar, porque hoje eu senti... Até para a gente entender assim, por exemplo, a pessoa está infartando, esse adolescente, esse jovem que teve essa dor,
é uma dor que persiste por dias, assim, senti hoje, amanhã não sinto, vou sentir depois de amanhã. Geralmente esses sintomas, eles persistem? A dor cardiológica, ela vem, você sente o aperto e para. Mais adiante vem de novo. Às vezes espaça, não necessariamente é contínua. Né? Assim, ou seja, um dia atrás do outro. E muitas das vezes a pessoa naquele momento atribui a outros sintomas. E retarda a procura de esclarecimento da dor. Né? Então, ela pode ser uma dor em aperto, uma dor enfacada, mas ela pode ser, inclusive, atípica mesmo. Né? Uma coisa que você não imagina, é uma dor no estômago, uma dor na região do estômago. Que você não imagina. Você, jovem nunca imagina que vai ter um infarto. Né? Nunca. Pode até atribuir a uma comida essa dor, mas não atribui ao infarto. Então, mas tem que pensar nisso. Uma dor na região do estômago, realmente, na maioria das vezes, é decorrente do estômago, mas pode ser relacionada ao coração. Né? Então, é sempre a dor no estômago por problemas gástricos, muitas vezes não leva à morte, mas decorrente do coração pode levar. Então, é só isso, como você acabou de pontuar, valorizar o que sente, não demorar a procurar uma investigação. Não é nada, é uma gastrite, né? É alguma coisa que realmente comeu e que não fez bem, mas não custa, procure ajuda, esclareça, não é nada. Você fica tranquilo. Principalmente você que tem seu familiar que já teve um infarto. Procure sempre saber a sua história, a sua hereditariedade, como seus pais, seus tios, seus avós, o que foi que eles tiveram, que é uma correlação muito grande. A gente herda, não tem como, né? Você puxa um lado, eu puxo um outro. Claro, você pode modificar o tempo de aparecimento, mas há uma probabilidade de que você herde, né, dos seus antecedentes, porque é genético, né? Doutora, a gente ouve muito falar de medicamentos. E tem aqueles medicamentos que às vezes você está tratando uma coisa e descobre que o medicamento gerou uma outra. Eu queria que a senhora falasse sobre se há medicamentos também que podem causar problemas no coração, aqueles mesmo que alguns homens tomam para ereção, e aí fala, fulano tomou não sei quantos comprimidos, depois infartou, teve relação e depois infartou, enfim, isso é possível, é real mesmo? Isso é real, entendeu? Por exemplo, essas medicações que estão sendo usadas para academia, vou começar por aí, né? Cafeína em altas doses, dando arritmia cardíaca, né? As bombas, né? Que muitas das vezes podem ser tomadas, né? Uso indevido em doses elevadas dessas medicações de performance. Então, podem realmente não só levar problema cardiovascular, infarto, pode levar arritmias cardíacas. Você vê, por exemplo, os jovens usando energéticos, né? Aí, quando você associa esse energético ao álcool, a possibilidade de vir a ter uma arritmia com morte é muito alta, né? Mesmo isoladamente, sem ser com álcool. Com álcool, vamos dizer assim, magnifica, né? Então, uma mulher que usa anticoncepcional oral e fuma, vocês não têm noção o aumento da probabilidade dessa mulher vir ter uma trombose, uma embolia pulmonar decorrente dessa associação. Combinação terrível. Né? Combinação terrível. Se você vai usar as medicações para potência, tem algumas medicações que não podem ser usadas em conjunto com elas, que facilitam, aumentam a chance de vir a ter um infarto. Então, você precisa usar, está orientado pelo seu urologista a usar, não tem problema. Mas o importante é que tenha orientação médica, né? Porque o médico, ele vai saber o que é que dá efeito colateral, ele vai lhe dizer o que é que você não pode usar junto, o momento certo de usar. Não faz vergonha, né? O que é importante é você ser orientado para usar de uma maneira que lhe traga bem e não mal. Sim, né? Uma outra coisa sobre medicação que me ocorreu agora, que eu vejo muito no consultório, pacientes que são hipertensos, né? E que estão com seus níveis de pressão sob controle. Importante. Suspendem a medicação. Minha pressão está ótima, não sinto nada, suspende. Nessa suspensão, o paciente ele pode vir a ter um pico de pressão,
e que leva ao AVC. Então, você que é hipertenso, hipertensão é uma doença crônica que precisa de tratamento contínuo para a vida toda. Então, uso contínuo de sua medicação antihipertensiva. Sua pressão está normal porque você está usando o remédio. Se você parar, ela vai subir. Quando o seu cardiologista disser, você pode suspender, porque, doutora, em algum momento, será que eu posso suspender meu remédio de pressão? Existe. Por exemplo, pacientes que têm obesidade mórbida, que são diabéticos, que são hipertensos, quando eles perdem peso e mantêm essa perda de peso, muitas vezes nós suspendemos as medicações, porque o que está levando à hipertensão e ao diabetes é a obesidade, sim, que é uma doença crônica e que hoje a gente sabe que leva a maioria das doenças até o câncer. Né? Não só infarto, AVC, hipertensão, mas as doenças reumatológicas, mas ao câncer. Então, com a cura, com o controle efetivo da obesidade, você consegue ficar sem remédio, mas tudo com orientação médica. Não, nem introduza e nem suspenda a sua medicação que foi prescrita pelo seu cardiologista. E, doutor, o que está em alta agora são os medicamentos utilizados para emagrecer, né? Que eles têm um outro propósito, às vezes para tratar outras doenças, e aí as pessoas estão fazendo uso aí de forma, né, exagerada, sem controle. Claro que tudo, quando você tem um acompanhamento, é válido, mas a senhora consegue perceber também, porque eu já ouvi falar de outras doenças que essas canetas estão trazendo. A senhora consegue ver também que tá ocorrendo problemas de coração para pessoas que não tinham, problemas cardiovasculares? Não. Viu? Preste bem atenção. Primeiro, a obesidade e o diabetes, entendeu? São as doenças que mais levam às doenças cardiovasculares. As canetas, que são a semaglutida, a tirzepatida, que são os agonistas de GLP-1, são medicações seguras. São medicações que controlam não só o diabetes, como a obesidade. E mesmo quem não é diabético, ele pode usar para obesidade. Tudo sob orientação médica. É importante que seja dito isso. A Anvisa agora proíbe a compra se você não tem orientação médica. Os estudos, eles mostram que essa classe de medicações previnem doenças cardiovasculares. São milhares de pacientes estudados, diminuindo infarto, diminuindo AVC, diminuindo eventos renais, insuficiência renal, progressão da doença renal. Então, assim, são medicações seguras, previnem as doenças cardiovasculares. Agora, o que é importante? Ser usada sob orientação médica. Isso mesmo. Né? Porque o médico é que vai dizer se você tem indicação, qual a dose que é adequada para você, né? Por quanto tempo você vai usar, e isso é que é importante. Né? Essas medicações, em termos de efeitos colaterais, sabidamente relacionados pela literatura científica, eles podem dar o quê? Náuseas, vômitos, né? Que muitas das vezes, como você começa com a dosezinha menor e vai aumentando, esses sintomas são imperceptíveis e muitas das vezes não impedem o seu uso e são temporários também. Então, o importante é o combate à obesidade e que as medicações que estão sendo usadas para esse combate sejam sob orientação médica. Nós estamos vivendo um momento glorioso, porque a gente não tinha medicação para obesidade, né? Todas as medicações que a gente no passado tinha para obesidade tinham muitos efeitos colaterais, né? E muitas delas foram inclusive suspensas, retiradas do nosso uso. Então a gente estava perdendo a guerra contra a obesidade. Então essas medicações vieram para nos ajudar. Não só o combate da obesidade, mas vamos dizer assim, concomitantemente, essas outras doenças que eu pontuei anteriormente. O que não se pode é fazer uso indevido das medicações, mas sob orientação médica, sim, são efetivas e seguras. Muito bom, doutora. Quando a pessoa te procura, doutora, para fazer uma avaliação, geralmente a senhora, para detectar inclusive se há um problema ali cardíaco, hipertensão, a senhora precisa fazer uma bateria de exames, solicitar uma bateria de exames, é isso? Sim, então quando a gente recebe o paciente, a gente faz a avaliação clínica, colhe a história
do próprio paciente, a história familiar, e você vai vendo o risco que aquele paciente tem de vir a ter uma doença cardiovascular no futuro. Hoje, como eu falei anteriormente, a gente tem assim exames, né, que são de excelência para esse diagnóstico, né? Então a gente tem, por exemplo, a ecocardiografia. A ecocardiografia, que é aquele exame que é ver o coração na televisão através de um gelzinho, ele vê se o seu coração está funcionando bem, se está crescendo de tamanho, se tem sopro no coração, algum problema nas válvulas, se tem uma inflamação no coração, pericardite, defeitos de nascença que a pessoa nem sentia nada. E aí você vai e pode ser visto com esse exame, né? A gente tem, por exemplo, a ecocardiografia com strain, que vê antes da pessoa vir a ter a insuficiência no coração, ele já detecta precocemente. E aí vai, né, o scan de carótidas, né? Então você tem ateromatose, ou seja, placas de gordura nessas artérias do pescoço, elas podem significar que você tem tendência a vir a ter um AVC. Muitas vezes você não sente nada. O primeiro sintoma é um lado paralisado. Quando você detecta que você, através do scan de carótidas e vertebrais, que está começando a obstruir, você já começa o seu tratamento, você já vai ter metas de LDL, colesterol, metas de glicemia, metas de pressão arterial, já muito mais rigorosas, né? E vem os outros exames para avaliação de arritmia, que é o Holter, para uma avaliação mais completa e detalhada da pressão arterial, que é o mapa, que ele verifica de dia, de noite. O teste ergométrico, você vai fazer uma atividade física, antes é importante você testar se durante aquele esforço de frequência máxima você faz uma isquemia, significando que você pode ter uma obstrução nas coronárias, se sua pressão sobe, se você faz uma arritmia naquele momento. Então, cada exame cardiológico indicado pelo seu médico, ele tem um objetivo de detectar cada qual uma patologia diferente. E muitas das vezes a importância de detecção no começo. Às vezes eu tenho pacientes que dizem assim, nem quero ir por médico, nem quero fazer exame, porque senão eu vou descobrir alguma coisa. Não pensem dessa maneira, entendeu? Quando o seu médico detecta alguma coisa e detecta no começo, ele previne que daqui a meses você chegue numa cadeira de rodas, numa maca, ou mesmo não tenha nem a chance de ter essa assistência. É ao lado do seu médico, do seu cardiologista, que você está seguro, né? Para que você possa diagnosticar sua patologia, ele possa fazer orientação, se é uma coisa leve, se é uma coisa grave, e salvar sua vida. É verdade. Doutora, a gente vai ver uma dica de saúde. Já voltamos, que eu quero fazer a última pergunta para a senhora, tá bom? Mamografia. Se você tem mais de 40 anos e ainda não realizou sua mamografia, realize. A partir de 40 anos é ideal que seja feita anualmente a mamografia para a prevenção do câncer de mama. E não, ultrassonografia não substitui a mamografia. Doutora, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria que a senhora falasse para quem nos assiste as dicas aí, algumas dicas para a gente ter um coração saudável. A primeira dica para você ter um coração saudável é prevenção, né? Então, a cardiologia e todas as especialidades estão muito focadas na prevenção, né? Então, você saber se você é portador de fatores de risco que podem levar a um infarto, a um AVC, a uma arritmia, a uma insuficiência cardíaca ou outras patologias, né? Então, a prevenção. Outra coisa, não esquecer de cuidar não só do seu corpo físico, mas da sua mente e da sua alma, né? Então, a gente está vendo hoje que as pessoas estão com a mente adoecida, né? Estão ansiosos, ansiedade extrema, depressão, né? Desmotivação pela vida, né? Então, tem que trabalhar também, não só a prevenção física, mas a sua mente, ter seus momentos de lazer, seus momentos com os amigos, com a sua família, faz parte do tratamento. E a sua alma, né? Tentar elevar, tentar se perdoar mais. A gente cobra muito da gente, então a gente precisa se perdoar, né? Porque quando a gente se perdoa, acho que
a sua saúde, a sua imunidade, ela melhora. Então é isso, trabalhar corpo, mente e alma e sempre pensando, né, na prevenção de suas doenças cardiovasculares. Doutora, é uma aula aqui, ficaria ainda horas com a senhora. Tem muita coisa ainda que a gente tem aqui na pauta, mas precisamos encerrar. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade, primeiro de estar ao seu lado, né, que é uma pessoa muito querida, uma profissional de muito respeito, de muita competência, e estar com vocês aqui, né, para poder conversar um pouco sobre essa missão que é a cardiologia. É uma honra para nós ter essa profissional tão qualificada aqui ao nosso lado, aprendendo sempre. Muito obrigada, doutora. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo informações importantes para você sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!